Aleluia. Querido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os versos 21 e 22. Marcos, capítulo 2, versos 21 e 22. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu queria convidar você, por mais um instante, a fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse se deleitar na presença do Senhor nessa hora. Ele está presente nesse lugar. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Senhor, nós te amamos. É verdade, Senhor, que nós ainda estamos muito distante de onde deveríamos estar. Mas nós te amamos, Senhor. Nós amamos a sua presença. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz nessa manhã. Fala, Senhor, ao nosso coração, ministra ao nosso coração pela sua palavra. Tu tens toda a liberdade, Senhor, para agir em nosso meio. Tu tens toda a liberdade para ministrar ao nosso coração. Aqui nesse lugar, tu és o Senhor. Aqui nesse lugar importa que o Senhor cresça, somente o Senhor cresça, e nós diminuamos. Aqui nesse lugar, Senhor, nós invocamos a presença manifesta do Senhor. Fala nessa hora ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Nós cremos que há uma palavra tua a ser liberada sobre nós nessa hora. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós agradecemos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Isaías, ele profetizou e ele disse: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma tocha torcida. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova e está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Eis que faço coisas novas, assim diz o Senhor. E o novo de Deus trata-se de algo que é duradouro, algo que é permanente e eterno. Sendo assim, por que o homem se satisfaz tanto com aquilo que é passageiro, com aquilo que é efêmero?
Como pode haver tanta fascinação pelo que é descartável, pelo que é superficial, por aquilo que não dura? Porque nós tememos tanto o que é permanente e profundo? Porque somos tão rasos quando deveríamos ser mais intensos? As coisas de Deus, elas são profundas e é a elas que nós devemos nos ater. Eis que faço coisas novas, assim diz o Senhor. Amados, mas para que o novo de Deus, que é permanente, ele se estabeleça, o velho do homem, que é descartável e superficial, ele precisa ser removido. O Senhor Jesus, ele disse: olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque se você assim fizer, o remendo novo tira a parte velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário, o vinho novo ele vai romper os odres e você perderá tanto o vinho quanto o odre. Mas declare comigo, diga: põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia. E essa é a palavra, queridos, que o Senhor nessa manhã quer ministrar ao nosso coração. Há um vinho novo da parte de Deus. Você pode dizer amém? Agora esse vinho novo, ele precisa encontrar um odre novo para que ele possa receber aquilo que o Senhor está derramando. Os odres, eles eram um tipo de cantil feito de pele de cabra, feito do couro e usado para guardar líquidos, tanto a água quanto o vinho. Os odres, eles mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente para um ambiente desértico, onde precisava se andar longos caminhos sobre um sol escaldante. O odre novo, ele também era muito forte e ao mesmo tempo elástico. Ele era ótimo para o armazenamento do vinho novo, porque o vinho novo ele fermenta com o calor intenso. E quando ele fermenta, ele libera os seus gases, ele vai expandindo a estrutura. É por isso que o odre velho, ele não consegue conter aquilo que é novo, porque ele não aguenta a pressão. Então, o vinho novo, ele precisa ser colocado em odres novos. E era sabido de todos, irmãos, que não era correto guardar vinho novo em odre velho. Mas vinho novo precisa ser colocado em odre novo. Mas aqui nós percebemos que antes de Jesus falar sobre vinho novo, ele faz uso de uma outra parábola para ampliar a nossa compreensão acerca do vinho novo. E Jesus fala sobre remendo de pano novo em pano velho. Quando Jesus ele fala sobre veste e remendo, ele estava diante de alguns discípulos de João, que eles estavam interrogando acerca do jejum. A palavra diz isso, tanto os discípulos de João quanto alguns fariseus, nesse texto que nós lemos. Verso 18. Os discípulos de João e os fariseus, capítulo 2 de Marcos, estavam jejuando, e algumas pessoas foram interrogar Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles jejuariam. A necessidade de tal prática, a prática do jejum, ela era observada tanto pelos discípulos de João como também pelos fariseus. E aqui, antes de proferir essa parábola, Jesus ele havia se deparado com escribas e também fariseus que criticavam o seu modo de viver. O tempo todo Jesus ele era criticado. Eles acusavam Jesus de comer com publicanos e pecadores. Nós vimos aqui nessa manhã, quando foi lido o texto de Lucas 19, quando Jesus ele resolve entrar na casa de um ladrão, Zaqueu. E certamente isso causa um escândalo para todos. E eles afirmavam que Jesus ele era um blasfemo.
Eles afirmavam e eles simplesmente rogavam que ele se retirasse do seu território. Você não é bem-vindo nesse lugar. A vida de Jesus, irmãos, ela causava um escândalo para os religiosos da sua época. A vida de Jesus causava um desconforto. Eles não suportavam o modo e o estilo de vida de Jesus. No entanto, Jesus, ele não se intimidava com a perseguição, muito pelo contrário, em todo o tempo ele era usado para curar corações. Quanto mais lhe vendiam, quanto mais lhe ofendiam, quanto mais lhe atacavam, ainda mais a sua graça era derramada diante de todos. De forma que aqueles que tinham um encontro com Jesus, como Zaqueu, eles eram profundamente transformados. E Jesus então se deparava com esses homens. E foi então que Jesus trouxe o ensinamento do remendo novo em pano velho, como pano de fundo, para aquilo que ele viria a falar acerca do vinho novo em odres novos. Toda costureira, ela afirma que é mais fácil e prático fazer uma peça nova de roupa do que você remendar ou consertar uma peça antiga. E o que é que isso fala para o nosso coração, irmãos? Que, olha, remendos são soluções provisórias para prolongar a vida útil de uma veste. Mas é interessante que a palavra usada por Jesus aqui no grego, ela indica um tipo de tecido inacabado. Sabe, um tipo de tecido de algodão e de fibras ainda desalinhadas. E o que ele vem ensinar é que, sabe, se você colocar esse tipo de tecido novo numa veste velha, com o lavar ou mesmo com o esticar, a veste velha ela não suportará aquele remendo de pano novo. Ou seja, um tecido ele precisaria de retoques especiais para ser utilizado. Então não havia como você encaixar uma coisa na outra. Aqui nós entendemos que a fraqueza do tecido velho não suporta a junção e a resistência daquilo que é novo. E o Senhor declara na sua palavra: eu tenho feito coisas novas. Eis que elas já vêm à luz, porventura não percebeis. Irmãos, o Senhor está declarando para a sua igreja que aquilo que Ele tem feito hoje, aquilo que Ele tem derramado hoje, é preciso nós estarmos prontos para receber hoje, porque talvez aquilo que nós recebemos no passado não será suficiente para suportar, sabe, para acolher aquilo que o Senhor tem derramado hoje sobre as nossas vidas. Aqui nós entendemos que o pano novo, ele era o próprio Cristo. O pano novo aqui, ele é o próprio Jesus. Ele era a nova aliança. Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra viva. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é o resplendor da glória de Deus. E a veste velha, querido, é a lei, é todo um sistema religioso que quer impor e que quer dominar segundo o seu costume. Mas Jesus não veio para trazer uma religião. Jesus, ele veio para trazer a presença e a glória de Deus, amém? Nós entendemos que pela religião nós não poderemos suportar a revelação de Deus. Pela religião nós não compreenderemos quem é Deus. Porque a religião, ela quer dizer como Deus faz, como Deus diz, como Deus se comporta. Irmão, Deus, Ele é soberano. Ele está para além de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem pôde compreender a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Quem recebeu? Irmãos, a mente de Deus, eu não sei como dizer o que é a mente de Deus, mas a religião, ela quer colocar Deus dentro de uma caixa de sapato. Ela quer limitar a ação de Deus, como se nós pudéssemos compreender quem é Deus, como Ele faz e como Ele deixa de fazer.
E o Senhor, portanto, diz: não se pode colocar remendo de pano novo em veste velha, porque a veste velha ela não suportará. Irmãos, os escribas e os religiosos da época, eles não entendiam o reino de Deus. Jesus estava no meio deles. Jesus era maior do que qualquer regra. Jesus era maior do que qualquer lei. Ele era Jesus, o verbo encarnado. A santidade consistia em se aproximar dele, mas eles, pela sua religião, estavam dizendo: saia do nosso território. Nós não suportamos você. Nós não suportamos a sua presença. E o Senhor declara: eu estou fazendo coisas novas. Pano novo e pano velho falam sobre a nova e a antiga aliança, irmãos. E aponta para o futuro em que os corações dos homens seriam comparados a vestes novas, brancas, completas e sem remendos. Amém? É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, eu estou fazendo coisas novas. E aquilo que eu estou fazendo trará sobre você vestes brancas, limpas, mais alvas do que a neve. Não haverá de maneira alguma remendo. Você será perfeito, completamente restaurado, completamente íntegro, completamente santo. Você será assim como Ele é, declara a palavra do Senhor. E pela religião, irmãos, é impossível alcançarmos uma transformação assim. Isso só é possível por meio da fé. A religião não pode proporcionar esse feito. Então entendamos, Jesus ele não veio para remendar as nossas vidas. Quantas vidas remendadas, quantos ministérios remendados. O Senhor ele não veio remendar, mas o homem das vestes velhas, o homem vaidoso, religioso, ignorante, o homem de coração duro, separado de Deus, enganado quanto a si mesmo, superficial. A palavra diz, olha, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser refeito, ele precisa ser restaurado. E o Senhor não vem colocar remendo, mas o Senhor vem dar vestes novas. Eu estou fazendo coisas novas, assim diz o Senhor. Aleluia. A obra de Jesus em nossas vidas não se compara a um remendo. Ele veio trazer novidade de vida. Ele veio trazer restauração completa. Quando ele diz, olha, ao declarar que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, Jesus está afirmando o seu desejo de trazer vinho novo sobre odres novos. O vinho novo, ele é o símbolo da vida abundante que Jesus oferece. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você pode dizer amém? Esse foi o propósito. Agora, apesar dele ter vindo para que nós tenhamos vida em abundância, nem todos a temos. E por que nem todos a temos? Não porque ele já não a tenha liberado, mas simplesmente porque há uma condição. Para se desfrutar dessa bênção, ela só pode ser colocada em odre novo, irmãos. Odres velhos não suportam o novo de Deus. E para que você possa desfrutar do novo de Deus, você precisa ser um odre novo, um odre envelhecido. Ele não suporta a pressão da fermentação. Quando o vinho ele começa a fermentar, sabe, o vinho novo, o odre velho ele se rompe e você vai perder tanto o vinho quanto o odre. O vinho novo, ele precisa ser colocado em odres novos para que eles suportem a pressão. Sabe o que acontece quando você coloca vinho novo em odre novo? Eles crescem juntos. E é isso, exatamente isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Tudo que o Senhor dá, irmãos, obedece a um propósito.
Tudo que o Senhor nos dá obedece a um propósito e ele precisa ser desenvolvido. Nós precisamos entender, olha, nada do que o Senhor nos dá pode ser desperdiçado, e somente o odre novo é capaz de suportar o vinho novo. Eu estou fazendo coisas novas e elas já vêm à luz, assim diz o Senhor. E é no novo de Deus que nós precisamos trilhar a nossa vida. O vinho novo é chegado, você pode dizer amém? Irmãos, o vinho novo, ele é Jesus. O que precisamos então é de uma compreensão clara acerca de como reagir à ação do vinho novo em nossas vidas. Porque o vinho novo, ele não pode reagir a partir de um odre envelhecido, mas ele precisa reagir a partir de um odre novo. E a falta dessa compreensão, ela pode ser altamente destrutiva à nossa vida e ao nosso ministério. O vinho novo, ele traz vida nova e abundante. Mas preste atenção, mas é possível que no mesmo ambiente de vida possa haver morte, pois o odre envelhecido, ele não suporta o vinho. Vinho novo, irmãos, fala sobre unção. A unção, ela pode salvar um e destruir o outro no mesmo ambiente. Então, o que é que determinará o que salva um em detrimento do outro? É o recipiente que recebe a unção. O Senhor nos faz entender que coisas novas, novas unções, elas precisam ser colocadas sobre odres novos, porque o velho não suportará, amém? A Bíblia conta para nós a história que na queda de Jericó, uma família foi abençoada e salva, a família de Raabe. Mas uma família, irmãos, ela foi destruída, a família de Acã. Perceba que no mesmo ambiente onde a unção de Deus ela opera, para um ela opera vida, para outro ela opera morte. Agora, o mais escandaloso de tudo é que Raabe, ela é uma prostituta. Raabe era alguém que não conhecia a Deus. Raabe era alguém que não tinha intimidade com o Senhor, mas ela recebeu salvação. Agora perceba, um cara que estava no exército de Deus, ele não compreendia quem era Deus e como Deus agia. Ao passo que uma mulher, que ela estava presa na prostituição e presa numa cidade condenada à destruição, ela foi salva porque pediu misericórdia, porque ela estava aberta para o novo de Deus. Ela disse: olha, chegou aos nossos ouvidos aquilo que o Deus de vocês tem feito. Ninguém pode parar esse Deus. Irmãos, quem estava fora estava dando mais valor para Deus do que quem estava dentro. Você consegue compreender isso? Então entendamos, isso não pode acontecer na igreja, irmãos. Isso não pode acontecer no nosso meio. Quem está aqui dentro tem que estar incendiado. Quem está aqui dentro tem que estar como que um odre novo, pronto para receber um vinho novo da parte de Deus. Quem está aqui dentro tem que estar inclinado, com o coração queimando e ardendo de paixão por Ele. Alguém que tem os ouvidos sensíveis, o coração inclinado para Ele. Alguém que é dirigido pelo vento do Espírito e não por uma revelação da religião, mas pela revelação do próprio Deus. O próprio Cristo disse que Ele viria, e quando Ele viesse, irmãos, como Ele queria que nós estivéssemos queimando, que estivéssemos ardendo no nosso coração. Perceba, aquela mulher teve mais fé no Deus de Abraão do que o descendente de Abraão. Aquela mulher, irmãos, ela era gentia, ela não pertencia à promessa. Acã era descendente da promessa, e a unção, quando veio, ela mata o descendente da promessa e salva quem não tinha nada a ver com a promessa.
A Bíblia diz, irmãos, que a arca da aliança matou Uzá e abençoou Obed-edom. Como pode o mesmo instrumento que mata um salva o outro? Faz o outro prosperar. O problema não está em Deus, o problema está em como nós reagimos quando Ele vem, irmãos. O fato é que Ele tem vindo, amém? Mas Ele vem fazendo coisas novas. E talvez nós possamos estar querendo compreendê-lo a partir de um odre envelhecido. Mas há um vinho novo, e somente um odre novo é que poderá suportar o vinho novo. Então nós precisamos reagir à maneira de Deus, amém? O odre precisa ser novo para suportar o novo. O vinho novo, ele já veio e ele é Jesus, amém? E a sua palavra diz, olha, que ele será derramado numa proporção inimaginável, irmãos. Ele diz, olha, eu não dou do meu espírito por medida. Eu creio que esses são dias de extravagância. Eu creio que esses são dias de nós sermos completos, inteiros, nos jogarmos na presença dele. Eu creio que ele busca por corações ardentes, apaixonados, que choram, que gemem pela sua presença, que mantêm os olhos nele e que declaram: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda que nós possamos construir coisas, mas o nosso coração precisa estar nele, porque ele mesmo disse: onde estiver o teu coração, é lá que estará o teu tesouro. Então trabalhe nessa terra, mas não tire os seus olhos dele. É preciso manter os olhos nele, porque, irmãos, ele está fazendo coisas novas, declara a sua palavra. Ele disse por meio de Amós: naquele dia eu tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e eu taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, assim diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que lança as sementes, e os montes destilarão vinho, e todos os outeiros se derreterão. Aleluia. Irmãos, o Senhor está dizendo que virão dias de intensa velocidade, que aquele que semeia, ele vai alcançar aquele que está colhendo. O Senhor vai dizer assim: olha, ele virá com tanta força, com tanta intensidade, que você vai colher aonde você não plantou, porque ele derrama do seu vinho novo. Os solteiros se derretem, diz a palavra do Senhor. A questão é: o seu odre suportará o vinho? Ou talvez ele se revelará de uma maneira que você não aceita, que você entende que ele não pode fazer. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. A questão é: eu estou preparado para a pressão que esse vinho fará dentro de mim? Eu estou preparado para suportar essa presença gloriosa dentro de mim? Houve momentos, queridos, em que na presença do Senhor, sabe, ele era tão glorioso, ele era tão intenso, que eu dizia: Senhor, eu não vou conseguir suportar a maneira como o Senhor está vindo nesse lugar. E a sensação, irmãos, que eu tinha era que se eu não parasse, eu morreria. Talvez ali o Senhor estivesse dizendo: o que eu tenho para derramar sobre você, a tua estrutura não suporta. Você precisa de um odre novo para que o vinho novo seja derramado sobre você. Às vezes nós estamos, irmãos, sabe, encaixotados numa estrutura, querendo algo novo de Deus, e o Senhor está dizendo: eu não posso derramar, porque você não vai suportar. Porque você não vai suportar. Será que eu estou preparado para aquilo que Deus fará quando o seu vinho for derramado? Certamente
Você tem promessas de Deus na sua vida, sim ou não? Quantos têm promessas do Senhor na sua vida aqui? E você crê nelas, amém? Assim como eu creio. Mas há momentos em que você se pergunta: Senhor, e as promessas? Sim ou não? Senhor, aquilo que tu tens falado, aquilo que há muito tempo tu tens declarado, Senhor, eu estou cansado. Parece que a gente não vai conseguir suportar para ver. Você se sente assim? Há momentos, irmãos, que eu me sinto assim. Há momentos em que nós nos sentimos assim, sabe? E há uma palavra de Deus para nós nesse sentido. Davi, ele disse assim: olha, eu estou exausto de tanto esperar pelo teu livramento, mas eu depositei a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos se esforçam para ver a tua promessa se cumprir. Quando me consolarás, mesmo enrugado, como uma vasilha de couro, como um odre na fumaça, não me esquecerei dos teus decretos. Diga amém. Entenda, obrigações religiosas não nos moldam. O que nos faz receber o novo de Deus é um odre novo, e não a observância de ritos religiosos. Você não é transformado pelo rito, você é transformado pela presença. Davi, ele disse: ainda que eu esteja como odre na fumaça, ainda que eu esteja sendo preparado, ainda que eu não esteja vendo o cumprimento das tuas promessas, eu não me esquecerei dos teus decretos. Essa palavra, ela alcança o seu coração nessa manhã. Talvez seja você nas palavras de Davi: Senhor, ainda que eu não veja, Senhor, ainda que eu não consiga contemplar, Senhor, ainda que esteja tão distante de mim, ainda que eu seja como um odre na fumaça, ainda que eu esteja sendo preparado para aquilo que o Senhor vai derramar, não me esquecerei dos seus decretos. Não me esquecerei da sua palavra. O odre, ele era retirado do quarto do animal dessa região. Depois, ele era escarneado e ele era estendido em cima de uma pedra. Ele era colocado sobre uma rocha. O odre, ele tem que ter a rocha como fundamento, irmão. A rocha é Cristo, irmão. O teu fundamento é Cristo. O teu fundamento não é a religião. O teu fundamento não é o rito. O teu fundamento não é a tua denominação. O teu fundamento é Cristo. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Assim diz o Senhor. E o odre, ele tem que ter a rocha como fundamento. E depois, irmãos, ele era tirado da rocha e ele era mergulhado na água, e depois ele era colocado de novo na pedra, e ele era exposto ao sol. Depois se pegava uma madeira e batia no odre. Tinha que bater no odre. Querido, Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a água viva. Cristo é a água do batismo, onde nós precisamos ser mergulhados, e depois nós somos expostos ao sol. Ele é o sol da justiça. E depois a madeira fala sobre cruz. Não existe glória sem cruz, irmãos. Toda glória, ela é antecedida pela cruz. Madeira fala sobre cruz, e depois de todo esse processo, o odre, ele era colocado na fumaça. E aí Davi diz: ainda que eu seja como odre na fumaça, ainda que eu esteja sendo preparado, ainda que eu esteja passando pelo processo, não me esquecerei dos teus
decretos. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não esqueça dos decretos e das promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém, irmãos? Agora, e a fumaça? A fumaça fala sobre glória. Amém? Irmãos, esse odre, ele vai para a fumaça por 3 aspectos. E é aqui que eu quero chegar com você nessa manhã. O primeiro deles, diga comigo: elasticidade. É a fumaça, proveniente do fogo, que provoca a elasticidade no odre. Se você busca e espera um avivamento, ele não vai se moldar à sua vida religiosa. Ele não vai se moldar à maneira como eu e você conhecemos Deus. Porque a maneira como eu e você conhecemos Deus, ela é limitada. O que nós sabemos sobre Deus certamente não pode mensurar o que Ele na verdade é. A sua palavra diz: nós o conhecemos em parte. Um odre que não tem elasticidade, ele não pode suportar o que está por vir. Você está me entendendo? Amém? É por isso que nós precisamos entrar na fumaça. É por isso que nós precisamos entrar no lugar da glória. Então, não recuse o tratamento, porque a glória vem a caminho. Amém? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu ministério. Ele está fundamentando você sobre a rocha. Ele está mergulhando você numa água que você bebe e você nunca mais tornará a ter sede. Ele está colocando você sobre o sol que brilha, o sol da justiça. A sua palavra diz: virá o sol da justiça. Amém? E Ele vai estar preparando você, irmão, alargando você, crucificando você na cruz, porque a glória está vindo. Elasticidade. Certamente aquilo que Deus quer fazer na sua vida é maior do que você mesmo. É maior do que aquilo que você compreende. E você precisa então entrar no lugar da presença e permitir que Ele vá esticando você, preparando você para aquilo que Ele tem a fazer. Segunda coisa, o odre ele era colocado na fumaça para não pousar mosca. Na fumaça, o quarto do animal ele era defumado. É interessante porque o pastor de ovelhas, a ovelhinha, o animal, quando ele tirava uma ovelha do curral e levava para o pasto, ele colocava óleo na cabeça dela para ela poder comer. Porque senão as moscas elas ficariam vindo constantemente à sua cabeça e ela não conseguiria se alimentar, porque ela ia ter que estar o tempo todo tangendo as moscas. A cabeça da ovelha, ela precisa ser ungida. E a ovelha ela só é ungida no lugar da glória, irmãos. Ovelha ungida come no pasto do Senhor. Ovelha ungida, ela não pousa mosca na sua cabeça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, virão dias em que as pessoas elas terão como que comichão nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe satisfaz, a mensagem que venha a calhar. Nós precisamos ter as nossas cabeças ungidas, para que esse tipo de mosca não venha pousar sobre nós, para que nós possamos declarar: Senhor, ainda que eu esteja como um odre na fumaça, eu não me esquecerei dos teus decretos, eu não me esquecerei das tuas promessas, eu vou continuar na tua presença, eu não vou fazer simplesmente o que os homens estão fazendo para dar certo, eu vou esperar no Senhor. Amém? Terceira coisa, porque o odre ia para a fumaça? Porque o odre ele ia receber vinho. É na fumaça que ele perderia o cheiro da carne. Você consegue compreender isso? Ah, irmãos, ele está chamando a igreja
para a glória. Ele está chamando a igreja para a sua presença. A sua palavra diz, olha, que o véu ele já foi rasgado de alto a baixo, e Ele espera que nós entremos na sua presença. Ele está chamando a igreja para ir mais profundo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: fica na fumaça. Amém? Fica na glória, irmão, fica na presença. Não saia deste lugar, esse é o seu lugar, amém? Nem por um instante que seja, por mais atrativo que possa ser o convite, não saia desse lugar, permaneça nesse lugar, porque é nesse lugar que a sua carne vai perder o cheiro de carne e você vai ter óleo fresco de Deus. Aleluia! É nesse lugar que a glória vai tomar você. Embora que eu seja como óleo na fumaça, Senhor, eu não vou me esquecer. Como eu preciso dizer isso para mim mesmo. Como você precisa dizer isso para você mesmo. Porque há momentos, irmãos, em que parece que não vai acontecer. Parece que há momentos que a gente quer desistir de tudo. E o Senhor está dizendo: fica na fumaça. Fica na glória. O nosso trabalho, irmãos, é preparar o ambiente para que quando essa glória descer, eu não esteja cheirando a carne. Porque se a glória vier e eu estiver cheirando a carne, eu serei queimado, irmãos. Eu serei fulminado. No ambiente da glória, Jesus vai nos confrontar. Irmãos, se não formos envolvidos pela fumaça, nós seremos como os fariseus que chamavam Jesus de blasfemo. Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus vai confrontar o templo e abençoar o prostíbulo. Jesus via diferente. Mas olha, por que é que Jesus ele faz isso? Porque a religião, ela não tem expiação para o imoral. Ela tem expiação para o cruel. Ela tem expiação para o enganador, mas para o imoral não, porque o pecado de um é público, o outro é escondido. Então aquilo que é público, nós condenamos. Mas aquilo que é escondido, nós toleramos. Mas o Senhor vai no templo e diz, como dizia João: vocês são uma raça de víboras. Vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento, assim diz o Senhor. Irmãos, nós precisamos ficar pendurados na fumaça, entrar na fumaça e permanecer lá. Porque é lá que nós seremos confrontados pelo Senhor. Porque é lá que o Senhor vai imprimir quem Ele é dentro de nós. Porque é lá que Ele vai nos convencer de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então eu digo para você nessa manhã: não comprometa a unção. Querido, olha, quando você crescer, e eu estou profetizando, amém? Quando você crescer, mantenha flexível a unção de Deus na sua vida. Permaneça na fumaça. A unção não compactua com a carne. Ela vem para destruir a carne. Você vai ao lugar da glória, você é conduzido pela glória na fumaça. Você é dirigido pelo Espírito, não pelas circunstâncias. Permaneça na glória. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Haverá territórios em que o Senhor vai levar você, e você vai precisar estar cheio dele para você suportar. Mas haverá outros territórios em que Ele vai levar, em que Ele vai precisar esvaziar você, para você suportar, porque senão você se ensoberbece. Porque senão você será cheio de si. Somente a fumaça poderá te guiar. Aquilo que Deus está fazendo nesses dias
precisa encontrar odres novos. O Senhor, Ele está derramando um vinho novo, e esse derramar é inimaginável. Eu posso dizer para você que um dia eu já fui muito religioso. E o religioso, ele acha que somente ele é crente, somente ele é bom, somente ele sabe fazer. E o pior de tudo é que nós nos valemos da religião pautados na palavra. Você já parou para notar que nós temos a tendência de achar que a nossa igreja é a melhor? A nossa adoração é a melhor, a nossa palavra é a melhor, a nossa ministração é a melhor, a nossa denominação é a melhor. Você precisa se esvaziar. Quando essas coisas começarem a subir ao coração, é hora de você entrar na fumaça. É hora de você ser esquadrinhado pelo Senhor. A gente é tão religioso que a gente tem a tendência de entristecer-se com a exaltação do outro. É ou não é verdade? O outro está crescendo, mas também eles fazem isso, eles fazem aquilo, e a gente é tão bom que nem isso faz. Você está entendendo? Então, nós entramos no lugar da religião, mas o Senhor está dizendo: ei, eu preciso de odres novos. Eu preciso de recipientes novos para derramar aquilo que eu estou derramando, para encontrar um lugar na sua vida, para você ser elastecido, para fazer crescer aquilo que eu estou derramando sobre você. Então um dia eu fui muito religioso, e eu era um bom religioso, e deixa eu dizer para você, eu continuo fugindo da religião. Até que um dia o Espírito Santo começou a tocar o meu coração. O Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo para mim: você não me conhece. Existem águas que você ainda não entrou. Existem águas mais profundas. Irmãos, nós precisamos ser tão apaixonados por Jesus ao ponto de todo o nosso ser convergir para Ele. E eu então comecei a dizer: Senhor, se eu não te conheço, e de fato eu não te conheço porque o Senhor está dizendo que eu não conheço, eu quero te conhecer. Eu quero mais do Senhor. Irmãos, eu comecei a orar como eu nunca tinha orado na minha vida. Eu comecei a buscar a presença do Senhor como eu nunca tinha buscado na minha vida. Mas sabe, parecia que o céu estava de bronze. Quanto mais eu orava, nada aconteceu. Parece que quanto mais eu orava, mais distante ele ficava, porque parecia que eu estava buscando, e era isso mesmo, pelos meus artifícios, pela minha religião. Eu passei 6 meses, irmãos, dizendo: Senhor, eu quero tanto o teu Espírito. Até que um dia eu disse: Senhor, chega. Para mim chega. Eu não consigo mais. Eu não vou buscar mais, porque eu acredito que o Senhor não quer se revelar para mim. Eu acho que essa foi a oração mais sincera que eu fiz diante do Senhor. Eu lembro naquela tarde, quando eu terminei de orar, eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido. Eu senti uma paz e uma glória que eu nunca tinha experimentado. E Ele então começou a falar ao meu coração, dizendo: é no lugar da humilhação que eu me revelo. É no lugar da humilhação que eu exalto. E ali, irmãos, pela primeira vez, eu pude experimentar mais dele na minha vida. E desde então, nunca mais
eu quis sair desse lugar. Muitas coisas querem me tirar desse lugar. Muitas circunstâncias querem me tirar desse lugar. Mas Ele me fala: aquilo que eu tenho para derramar na sua vida, você não suportará se você não for um odre novo. Você não tem noção das promessas que nós temos de Deus. Você não tem noção daquilo que o Senhor tem falado conosco há anos. E às vezes a gente olha, eu converso muito com minha esposa, dizendo: quando será? Até quando? Mas nós nos reanimamos no Senhor. Mas eu sei que somente um odre novo pode suportar um vinho novo. E eu quero ser esse odre novo, amém? E eu desejo que você também deseje ser esse odre novo, porque nós queremos receber o novo de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: se prepare. Se prepare, porque o novo de Deus está sendo precipitado. Ele quer encontrar você. Ele quer encontrar o seu ministério. Gere, irmãos, expectativa. Aproveite cada momento como se fosse um único momento da sua vida. O Senhor, Ele marca tempos, ocasiões específicas. Em 2013, essa igreja me enviou para Belo Horizonte. Essa igreja, em termos de estrutura, ela não é o que era. Não sei quantos conheceram aqui a estrutura antiga. E quando nós chegamos lá, o Senhor nos pegou de tal forma que a nossa vida nunca mais foi a mesma. Irmãos, houve uma aceleração. O Senhor começou a fazer coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer conosco. Toda essa estrutura levantada, isso aqui é milagre de Deus. Não existe matemático no mundo, é ou não é, Clefson? Não existe matemático no mundo que feche a equação do que foi investido aqui, de como foi investido aqui, para que isso aqui pudesse estar de pé. Isso aqui é milagre de Deus. Milagre de Deus. Mas não foi somente isso. A nossa vida foi mudada. O nosso ministério foi mudado. A gente hoje consegue ver pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, que amam o Senhor, que querem o Senhor. A gente consegue ver odres novos dizendo: Senhor, eu quero vinho novo. Estamos no caminho, estamos no processo, ainda tem muita lapidação. Mas eu sei que aquele dia foi um divisor de águas. Eu tive uma visão, irmãos, quando eu estive lá. Acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão. Eles chamaram todos os pastores que estavam lá para orar, colocaram um talento na nossa mão. Eu entendi que aquilo era profético. E eu peguei aquele talento e eu fechei na minha mão e eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma multidão que não podia se contar. Eu assustei. E eu abri os olhos assustado. E eu fechei os olhos de novo. E quando eu fechei os olhos, eu continuava a ver a multidão. E aquilo me assustava. E eu abri os olhos. E depois eu fechei de novo. E todas as vezes que eu fechava os olhos, eu via aquela grande multidão. E eu peguei aquela palavra e eu guardei no meu coração. Quando eu voltei para cá, nós começamos a receber palavra de Deus dizendo assim: eles vão subir o alto. Irmãos, a coisa mais difícil era alguém chegar nessa igreja. E
quando vinha se perdia. Não encontrava. E o Senhor disse assim: olha, eles vão vir de muitos lugares, porque algo o Senhor estará fazendo aqui nesse alto que vai alcançar toda a cidade. E hoje nós estamos aqui, olha, e muitos ministérios são tocados por essa unção do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Então nós temos crido que, de alguma maneira, mesmo na nossa simplicidade, nós temos sido um instrumento de bênção para você, para o seu ministério. O pastor Sérgio estava dizendo hoje pela manhã: pastor, a gente estava subindo aqui, mas parece que tem algo espiritual para querer impedir com que a gente chegue nesse lugar. Quando ele estava subindo a ladeira. Mas o Senhor disse: eles virão. Amém? Próxima semana, quinta-feira, minha esposa está até com a mala aqui. Nós vamos estar indo para Itajaí. Nós vamos estar indo para a Convenção Ministerial Internacional Pais e Filhos do Mevan. Foi um presente de Deus dessa igreja na nossa vida. E o pastor Paulo vai conosco. Amém? A mala está aí também, né, pastor? Chegou, está aí. Só falta encher. Mas o que é que eu quero dizer, irmãos? Essa semana o Senhor me deu uma palavra. E o Senhor disse para mim, me fazendo lembrar de Belo Horizonte: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu não sei o que é que eu vou receber, mas eu estou indo como vinho novo, como odre novo, para receber um vinho novo. E eu creio, irmãos, que quando nós voltarmos, nós não seremos mais os mesmos. E nós voltaremos para incendiar uma cidade, para incendiar uma nação. E nós queremos estar juntos nisso. Nós queremos trabalhar juntos. Amém? Então, orem por nós nesse sentido. Eu queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos adorar o Senhor.